Olá, meus lindinhos e minhas lindinhas. Mais uma vez estamos aqui conectados, pertinho do coração, para as colocações de hoje. Agradeço ao Cetrelv, nosso cadinho de amor, por mais essa oportunidade de servir. Juntos, vamos relembrar os ensinamentos contidos na literatura espírita sobre a lei de igualdade, que de verdade é a lei da evolução. Eu sou a Margarete, trabalhadora da casa. Por favor, se você se sentir à vontade, coloque um copo de água para ser fluidificada, conforme a sua necessidade ao final da explanação. Pois como Jesus afirmou no livro Boa Nova, a água é o símbolo da essência, o símbolo mais perfeito da essência de Deus, tá bom? Assim, nos ligando ao plano maior, pense naquela imagem que você guarda no seu coração, a primeira que vem em sua mente. Talvez Jesus, talvez a imagem da mãe amorosa, talvez a imagem de um ente querido, não importa. Pode ser seu anjo guardião, seu mentor, não importa. A atualidade vai atuar e sinta os eflúvios que sobre nós são derramados e que esse amor alcance aqueles também que sofrem. Pedimos especial atenção ao Dr. Bezerra de Menezes, patrono do Cetrelv, e ao nosso irmão Melo, nosso orientador espiritual. Que eles nos envolvam os nossos amigos, nossos parentes encarnados, lhe dando muita paz, muita luz, principalmente nesse momento tão especial, um carinho especial também aos desencarnados. Emanados no amor, e neste mês que ocorre tantas cerimônias em prol dos que partiram, temos até um feriados com esse significado, e nesse momento que aumenta a saudade do nosso coração. Se você sentiu que o coração ficou apertadinho, se lembrou de alguém, por favor, dá uma lida na mensagem número 85 do livro Amor e Saudade de Emmanuel, por Chico Xavier. Espero que ele acalente a sua alma. Eu já fiz isso para acalentar a minha. Espero que para você também ajude, tá bom? Sabe que eu fiz uma pesquisa rápida na internet e encontrei que a origem das celebrações dos finados é muito antiga. Acontecia antes da chegada dos espanhóis à América Latina e remonta aos povos maias, aos astecas, com base no calendário solar. Desde aquela época sempre foi para homenagear os ancestrais. O costume, não sei se vocês sabem, vem do século II. A igreja aderiu a isso no século V. E a escolha da data 2 de novembro foi porque ela antecede o Dia de Todos os Santos, que é 1º de novembro. Não é exclusividade do catolicismo. No México, inclusive, ocorre uma celebração entre 31 de outubro e agora 2 de novembro. A crença é que as almas regressam nesses dias e lá são preparadas oferendas com flores e comida preferida daquela pessoa que partiu. Temos lá, inclusive, aquela famosa caveirinha que chama La Catrina. Tem até uma boneca Barbie, lá que tem o rostinho da La Catrina. Na religião budista, lá na Tailândia, também são homenageados os que partiram. No Japão, é inclusive um costume, entre outras atitudes, fazer oferendas de alimentos a eles, que é conhecido entre eles como Obon. E tem um ritual também que é muito lindo, que se utiliza lanternas flutuantes, que elas são lançadas sobre as águas, chama Tooro Nagashi. E são lançadas sobre as águas com os nomes das pessoas, né? É tudo muito lindo, muito bonito, lembrar de quem a gente ama e desejar a ele que ele seja recebido e vive em paz, né? Cada qual segue uma tradição e sua cultura. Bom, após essas pequenas colocações, vamos à tarefa de hoje, que é sobre a lei de igualdade.
Como muitos de vocês sabem, nós temos um horário específico demarcado para as colocações. Então, eu vou fazer pequenas pinceladas, né, do assunto, que ele é bem extenso, muito lindo. E como eu não sou dona da verdade, eu vou mencionando a literatura, a bibliografia que eu vou usando, e você depois se aprofunde sobre isso, tá? Eu vou citar tudo da onde eu peguei. E aí, aqui eu vou fazer de forma sintetizada, mas você pode, se ocorrer alguma dúvida, também nos escrever e nós vamos responder alguma coisa que você queira saber, tá certo? Quem tem nos acompanhado aqui no Cetrelv, pode observar que nesse mesmo canal de YouTube que você está, você vai notar que o Cetrelv tem feito realizada uma sequência do estudo do Livro dos Espíritos sobre as leis divinas, sobre as leis morais. Claro que nós temos outros assuntos. Normalmente esse assunto é de terça-feira. E nós temos outros assuntos de quinta, de sábado, tem uma turma de Miami aos domingos, no primeiros e terceiros domingos de cada mês. Então, sempre há uma oportunidade para você, no momento disponível, com a variedade que tem, de aprender, de estudar. E não esqueça de dar um like no canal, porque é importante para que o canal chegue a maior número de pessoas, tá bom? Agora, deixa eu falar uma coisinha para vocês. Para quem talvez não conheça, ou talvez para quem conheça e queira fazer uma releitura, no livro Trilha de Luz de Emmanuel, também fala sobre o problema da igualdade. Nesse livro cita que a igualdade é, sem dúvida, é a realidade nas raízes da existência. Todos os seres possuem direitos idênticos de acesso à elevação. Entretanto, é preciso considerar que os deveres graduam as vantagens dentro da vida. O trabalho é sempre a riqueza real e amplia nosso destino ao preço da nossa boa vontade. Os degraus da subida de nossa alma no rumo da perfeição destacam-se hora a hora, através das situações e das pessoas que nos rodeiam. Por isso você nasce nesse lar, nessa família. Não pense que você é que é o bonzinho na casa, às vezes você é que é o problema. Então você está ali se lapidando. Você é uma pedra bruta e virará um diamante possivelmente. E isso depende de você. Por isso que essa lei de igualdade é a lei da evolução. Nesse livro também cita que cada flor guarda o perfume que lhe é próprio. Cada árvore produz segundo a espécie que se subordina. E cada espírito respira na esfera que elege para o clima ideal da sua própria existência. Aí você pode também pegar o livro de Espírito e ler a questão 803 até 824. Fala tudo sobre a lei da igualdade. Só assim, para nós nos contextualizarmos, eu vou te dizer uma coisa. Em 1857, Allan Kardec nos apresentou o Livro dos Espíritos. E na sua terceira parte, por meio dos espíritos superiores, escreveu sobre as leis divinas. Se você pegar as questões 647 até a 648, você vai ver todas as leis divinas que foram realizadas aqui nas terças-feiras pelo CETRELV. E fica aberta às interpretações das leis, né? Por isso que os homens necessitam de regras, porque cada um acaba fazendo a sua própria interpretação. E eu peguei, aproveitei e fiz uma análise na internet sobre a cronologia da abolição da escravidão e servidão. Vocês não vão acreditar, mas pasme, desde o início do século VI a.C., em Atenas, um legislador chamado Solon decretou a abolição da escravatura. Acredita nisso? O Livro dos Espíritos é de 1857. Mas a luta da igualdade vem de muito longe. Vocês não vão acreditar num fato que eu descobri fazendo a pesquisa. Na África, pelo governo da Mauritânia, já tentou abolir a escravidão 3 vezes. Uma vez em 1905, uma vez em 1801 e na outra vez em 2007. Mas, pasmem, ela existe lá há
até hoje. E quem contesta, quem reage, quem não gosta, é perseguido, preso e torturado. Agora, veja, no Brasil foi em 1888 pela Lei Áurea. Então, a interpretação da lei é uma coisa muito séria. Por isso que Jesus tem as leis de Deus, as leis naturais, que são imutáveis, e as leis dos homens, né? Mas parece até mentira que nos tempos atuais ainda precisa existir a lei da igualdade. Não só as leis divinas, que são imutáveis, mas a lei dos homens, que sempre se adapta aos novos tempos. Em 1800 a.C., o povo da Mesopotâmia tiveram um rei chamado Hammurabi, da primeira dinastia, fundador do primeiro império babilônico, unificando o mundo mesopotâmico, unindo os semitas com os sumérios, e levando a Babilônia ao máximo do esplendor. E Hammurabi foi o primeiro que criou um código de leis, acredita numa coisa dessa? Lá na cidade de Babilônia. Antes disso, os direitos e deveres eram transmitidos de boca a boca. Quando você me vê contar uns fatos assim tão tristes, você pode até imaginar, e onde está a lei dos homens? Puxa, onde será que está isso? Na própria Constituição. Na nossa Constituição de 1988, no seu artigo 5º, inciso 1, cita que todos somos iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Não vou me delongar, mas vou citar o inciso 1, que fala que os homens e as mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos da Constituição. Assista uma palestra do Lucas aqui nesse canal, foi no dia 28 de setembro, agora, próximo passado, e constate, até Joana de Ângeles lutava pelo direito da igualdade das mulheres lá no Império Espanhol. Não ainda obstante a isso, tem um estudo feito pelo Banco Mundial, sediado em Washington, nos Estados Unidos, sobre as desigualdades, né, existentes. E foi concluído que é pequeníssimo o número de países em que dá esse direito aos homens e às mulheres. Vocês não vão acreditar, só há paridade total, só há igualdade entre 6 das 187 nações analisadas. Somente a Bélgica, a Dinamarca, a França, a Letônia, Luxemburgo e Suécia há igualdade entre os sexos, em vários quesitos. Agora, no Livro dos Espíritos, na questão 817, 822, fala assim que os homens e as mulheres são iguais? Você acha que são? Por que são inferiores em outros países? Por que elas são fisicamente mais fracas se a Deus fez o homem e a mulher tão igualzinho? Deus deu ao homem e à mulher a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir. Mas do império injusto e cruel, do abuso das forças, da fraqueza a que ocorrem homens poucos avançados do ponto de vista moral, não agiram com justiça. Então, embora ambos deveriam se entreajudarem nas provas dessa vida, a emancipação das mulheres está seguindo o progresso da civilização. No livro Boa Nova, inclusive, que eu terminei de ler faz pouco tempo, Jesus cita que todos são iguais, todos nós somos iguais perante Deus, os homens e as mulheres. E as tarefas de ambos, homens e mulheres, deviam se equilibrar no caminho da vida, completando-se. Deus muitas vezes utiliza o coração das mulheres como instrumento de sua mensagem, com os traços de ternura feminina. Tá? E na história da humanidade, somente ficam nomes de políticos, ele cita no livro, de filósofos, de generais, porém, todos eles são filhos de uma mulher, de uma heroína, de alguém, de um ser humano feminino, que passa, às vezes, no silêncio, desconhecida de todos, muitas vezes até ignorada, humilhada, chegando a ser exterminada. Incrível, não é isso? Mas estamos evoluindo, estamos melhorando a cada dia, né?
E olha, nós podemos ainda ir mais longe com essas colocações sobre a lei de igualdade. Você acha que todos os homens são iguais diante de Deus? Essa é uma questão 803 lá do Livro dos Espíritos, né? Você acha que nós temos que sofrer para ser feliz? Você acha que uns sofrem mais que os outros? Você acha assim que uns nascem na miséria e outros nascem no luxo? Por que você acha que acontece isso? Porque para umas pessoas nada dá certo, enquanto para as outras parece que tudo só dá para sorrir, só parece sorrir. Bom, aí eu fui pesquisar, né? Você pode até estar pensando, meu Deus, onde a Meg acha essas colocações, né? Eu li num livro dos Espíritos, desculpa, num livro no Evangelho segundo o Espiritismo, as questões são do livro dos Espíritos. Mas no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 3, cita essas questões que eu coloquei para você. Tá? E no livro Consolador, que é um curso que nós estamos fazendo aos sábados aqui, no CETRELV, escreve para lá, assiste o curso, você pode entrar a qualquer momento, tá? Nesse livro, o Consolador, que nós estamos fazendo o curso aos sábados, na questão 56, se você pegar ela e combinar ela com a questão 805 do Livro dos Espíritos, nós temos as respostas para todas essas questões que eu fiz. Então, vamos ver. O que você acha? Você acha que Deus nos considera igual? Sim, diante de Deus nós somos todos iguais. Você pode verificar, o Livro dos Espíritos se cita sempre assim, ó, que todos nós nascemos iguais, simples e ignorantes. Não cita só uma vez, não. Ele cita na questão 115, na 121, na 133, na 634, cita em várias questões que nós nascemos todos simples e ignorantes. E aí, no livro Vinha de Luz de Emmanuel, Psicografia do Chico, faz assim, cabe a cada um de nós brilhar a vossa luz. Então, pega esse item lá, brilhe a vossa luz. E lá você vai perceber que é feito um convite a você, a mim, um convite ao trabalho edificante, ao trabalho santificante, tudo planificado no Código do Amor Divino. Cada qual nasce com um talento e uma oportunidade. A abelha suga a flor, o abutre reclama despojos e o homem busca emoções. Quais as emoções você tem procurado para você? Quais as emoções que para você têm sentido, né? Tudo vai depender do grau de aperfeiçoamento a qual chegaram os espíritos aqui encarnados. Como é que será que você anda? Como é que você está aqui encarnado? O que você tem realizado? Existe uma igualdade absoluta de direitos dos homens perante Deus que concede a todos aos seus filhos a oportunidade igual na conquista da sabedoria e do amor, pelo cumprimento do sagrado dever do trabalho e do esforço individual. Por isso que é a lei da evolução. Se você também lê o livro Os Mensageiros, vocês vão verificarão que nas longas fileiras de médios e doutrinadores que parte para este nosso mundo com as necessárias instruções para o bem agir, nós não viemos para cá sem nenhuma instrução. Só que nós chegamos aqui e somos como a enxada. Ela pode ser excelente quando bem utilizada, mas infelizmente falta um espírito de serviço no trabalhador para o uso da enxada. Né? Outro dia, até aqui na Ana, nesse canal também, no CETRELV, a Ana e o Marco, fizeram um comentário sobre as pessoas que parecem anjos. Veja o que ela fala lá nesse dia, no dia 23 de setembro. Observe como nos comportamos. Não conseguimos esconder a nossa verdadeira característica de Deus. Seja aquele que pega a enxada e faça um bom uso dela, tá? Será que nós somos em casa, no nosso lar, naquele local que nós somos nós mesmos? Igualzinho como somos quando passamos naquela porta daquele centro tão querido que é a CETRELV? Será que nós chegamos em casa com aquele mesmo jeitinho que chegamos lá no CETRELV, né?
Então, tem uma frase do Abraham Lincoln que eu gosto muito. Ela fala assim: é possível enganar algumas pessoas todo o tempo. É também impossível enganar todas as pessoas por algum tempo. O que não é possível é enganar todas as pessoas todo o tempo. Então, durante algum tempo, nós vamos levando, mas uma hora, cada criatura terá o teu mapa de mérito nas sendas evolutivas. Isto é uma grandiosa escala progressiva em matéria de raciocínio e sentimentos. Por isso, a lei da igualdade é uma lei de evolução. Aí você fala assim: ah, tá bom, é uma lei de evolução. Mas será que Deus deu as mesmas aptidões para todos os homens? Todos são criados iguais, mas cada um tem maior ou menor vivência. A diferença está no grau da sua experiência, da sua vontade, que é o seu livre-arbítrio. Quanto mais o espírito é puro, mais guiado ele é para o bem. Jesus, Deus, eles não são imprudentes. Ele não vai confiar o comando de um exército somente a um general que não é hábil. Ele só vai fazer isso a um general hábil. Dá uma olhadinha, isso foi Erasto que disse. Dá uma olhadinha no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21, item 9. Está escrito lá isso. Tá? No livro Boa Nova, inclusive, no capítulo em que Jesus está reunido lá na casa de Alfeu, onde pela primeira vez ele fala no Pai Nosso, a oração que ele deixou como eterno legado para a humanidade, né? E aí Levi era o mais intelectual de todos os apóstolos, anotou. Lá ele está explicando para Simão Pedro como é diferente a função de cada um de nós e que cada qual tem o que merece no momento atual. Ele sabe o que é que nós somos. Observe como nós temos utilizado o nosso livre-arbítrio. Isso é muito importante. Ah, você pode falar assim: ah, mas há muita desigualdade, porque uns são ricos, outros têm riquezas maiores que outros têm mais bem-estar, e isso tira a oportunidade de reparar uma injustiça, tá? Bom, as condições sociais são obras dos homens, não são obras de Deus. Todos nós somos espíritos, somos luzes para Jesus. Agora, essa desigualdade desaparecerá quando subir o orgulho, o egoísmo. Aí sim será a desigualdade do mérito. Para Deus não há senão o espírito. E isso não depende de posição social. Não importa a sua riqueza, mesmo porque uma fortuna não chega a um homem senão para lhe dar a oportunidade de reparar uma injustiça, as heranças que pessoas recebem, né? Será que ele recebeu de bom grado, foi deixado para ele? Será que ele tem que reparar alguma injustiça de algum antepassado? Os frutos das suas boas ações podem ser doces ou amargos. Sendo assim, sempre poderá reparar seus atos. Basta combater o nosso egoísmo, né? Tem uma mensagem muito linda de André Luiz, Psicografia do Chico, no livro Mãos Marcadas. E ela fala assim: comecemos hoje nosso testemunho de aplicação com Jesus. Nesse nosso testemunho, nós temos que fazer algo. Então, gente, acorde trabalhando. Mexa-se de algum modo para ajudar. Lave a louça da mesa que o serviu. Apare as unhas de um paralítico. Guie um cego na praça pública. Garanta a higiene onde você estiver. Nada de jogar bitucas pela rua, gente. Nada de papel no chão. Separe as embalagens para reciclar. Economize água antes que ela totalmente se acabe. Costure para um necessitado. Você sabia que o CETRELV tem um grupo chamado Alta de Souza que faz enxovaizinhos de bebê? Todos os meses nós concedemos 45 enxovais para mamães em estado de vulnerabilidade. A partir do ano que vem, se Deus quiser, conseguiremos passar a número de 50 enxovaizinhos completos. Nesse enxovalzinho vai até um sabonetinho que você pode doar.
Você pode ficar um dia sem fumar aquele cigarrinho, e naquele dia comprar um sabonetinho e nos doar. Você pode fazer um sapatinho lá para o nosso enxoval. Nesse comentário, dessa leitura, né, de Comece Hoje, fala, né? Costure para o necessitado. Faça um casaquinho, faça um sapatinho. Ah, eu não sei fazer. Faça um tear, faça uma manta. Quando nós voltarmos lá em janeiro, breve, se Deus quiser, nós estaremos lá novamente. Vai lá aprender conosco. Nós temos uma pessoinha lá interessantíssimas que ensinam coisas fantásticas. Tem a Dona Maria Cecília Brite, que é uma fofa, tem a Rita, e tem outras pessoas lá, que eu não vou mencionar todas, que eu vou acabar pecando e esquecendo de alguém, que ensinarão a você. Una-se a nós, venha para nossa casa, fortaleça o time do fazer o bem, né? Enriqueça o serviço do Senhor com alguma coisa. Vocês acreditam que eu conheço um centro ali na Vila Mariana chamado Nabem? E todos nós sabemos que devido à pandemia muitos lugares estão fechados, pois eles fizeram mais de 5.000 potinhos de pomada do vovô Pedro. Uma pomada que tem um valor incomensurável para a saúde. Se vocês nunca ouviram falar nisso, pergunte-me. Eu respondo para vocês. Então, o serviço ao Senhor será o seu tesouro amanhã, crescente em seu caminho. É a lei da igualdade, que é a lei da sua evolução, da nossa evolução. Agora, o que é mais terrível? O que você acha? A infelicidade ou a fortuna? Gente, essa é uma questão que está lá no Livro dos Espíritos, na questão 815. Nossa, eu já preciso acabar. Então, eu vou contar resumidamente essa historinha de Silas, que está no livro Ação e Reação. Vocês acreditam que o Silas é um assistente no plano espiritual e ele estava lá conversando com o André Luiz? E André Luiz estava perplexo com o que ele andou fazendo quando ele esteve encarnado? E olha só, ele é um assistente lá no plano espiritual. Vocês acreditam que ele se formou médico, mas estava de olho, ó, no dinheiro do papai, porque ele era filho de pessoas muito abastadas, o pai advogado, a mãe muito religiosa, tentou ensinar um bom caminho para ele. Bom, a mamãe dele desencarnou e foi morar nas esferas mais altas, que ela era um espírito mais adiantado. E o papai, claro, né, se casou novamente com uma mocinha da idade do Silas. Claro que isso, o Silas ficou achando que ela casou por causa do dinheiro, né? Porque as pessoas acabam achando que o amor não existe, mas o amor existe, sim. Mas o Silas fez uma besteira, ele intuiu o pai dele de que a madame lá estava traindo o pai dele. E o pai dele acabou dando um remedinho lá para a madrasta dormir em dose maior e a madrasta acabou desencarnando. Olha, o pai dele ficou tão desconsolado com o que fez, que também desencarnou. Isso abalou demais o Silas. Bom, uma pessoa com muito dinheiro começou a viajar pela Europa inteira. Mas acabou voltando para o Brasil, porque ele morava aqui. Mas ele não conseguia ir para a casa dele. Ele foi para a casa de um amigo. E como ele tinha formação de médico, ele estava com uma dor no estômago. Aí o que ele fez? Ele foi tomar bicarbonato de sódio e tomou arsênico, porque estava no mesmo lugarzinho e se confundiu. E morreu com as dores atrozes como a madrasta. Bom, e para resumir a história, para falar sobre a lei de evolução, ele vai ter que nascer de novo filho do mesmo pai, da mesma mãe, e irmão da madrasta, que vai voltar doente, e ele vai ter que fazer os serviços de resgate, que é pessoal e intransferido, porque toda ação corresponde a uma... Desculpe, toda ação corresponde a uma ação, não, a uma reação. Então, cadê? O que você tem feito para a lei de igualdade? O que você tem feito na lei de evolução para você montar melhor? E você acha que então a fortuna ou a infelicidade é pior? A fortuna causou uma infelicidade tremenda para o Silas, né? Aí você fala assim, e o que é mais terrível? A infelicidade ou a fortuna? A questão 815. As duas são provas terríveis,
porque a miséria provoca lamentação, causando infelicidade. E a fortuna leva todos os excessos, acaba tornando-se mais egoísta, mais orgulhoso, mais insaciável. O poder faz nascer paixões que nos ligam muito à matéria. Então, na verdade, se você utilizar bem a fortuna, veja o caso lá de Zaqueu, lembra do Zaqueu? Que Jesus come na casa de Zaqueu, né? Jesus está na casa de Zaqueu e Zaqueu se arrepende do que ele andou fazendo e ele se compromete com Jesus a uma boa ação e a Jesus ainda comenta, encontrei em sua casa a verdadeira salvação. Então, a fortuna, a gente pode fazer coisas muito legais com a fortuna. Gente, eu preciso acabar. O assunto é muito interessante, mas eu vou falar a última questão e terminar, tá bom? Você acha que a lembrança de um ser desencarnado querido, porém que é mais pobrezinho, é menos durável do que um que ocorreu na pompa e na riqueza? Eu preciso falar essa questão por causa do momento em que estamos vivendo. A resposta completinha está lá na questão 823, 824. Mas vou falar uma coisa, gente. O túmulo é o local de encontro de todos os homens. Ali terminam todas as distinções humanas, todas as comparações. E é em vão querer perpetuar a imagem por grandes monumentos. Você sabe que em toda civilização, em toda cultura, houve sempre uma atenção especial dirigida aos mortos, né? Eu vou colocar aqui, para vocês observarem ao longo da história, os ritos de sepultamento, como cremação, mumificação, enterro, covas rasas, fundas, urnas de cerâmica, há vários meios de colocação, né? Agora eu vou dar um exemplo que é o único ainda de pé até hoje das 7 maravilhas antigas, né? As 3 pirâmides de Gizé, que é localizada lá no Egito, que foi construída para ser um mausoléu da família dos faraós de Quéops. Né? Lá tem a do filho, do pai, do neto, né? E aquele mausoléu lindo, Taj Mahal, um dia eu vou conhecer, eu vejo muitas fotos, acho tão bonito. Ele fica localizado lá na cidade de Indiana de Agra. Foi erguido para acomodar os restos mortais de uma esposa querida do Taj Mahal, né? E o que adiantou? Me fala, adiantou o quê? O que vale a honra e memória de um homem de bem? Isto é justo e se faz disso um exemplo. Mausoléu, grandes túmulos, gente, isso não adianta nada, tá? Bom, eu preciso concluir, eu não posso mais continuar, porque está passando do horário, tenho que ter disciplina, né? E preciso solicitar aos amigos espirituais a fluidificação das águas, né? E aí eu escolhi do livro Segue-me, de Emmanuel, uma psicografia do Chico, que nós solicitamos aos benfeitores que derramem que derramem os seus fluidos, né, nas águas que os irmãos separaram com essa finalidade, tá? Que sobre essas águas separadas pelos irmãos, que o orvalho do plano divino, magnetizado, com raios de amor, em forma de bênçãos, consagrando o sublime ensinamento do copo de água pura, abençoe a todos nós. Que faça com nós termos o equilíbrio físico e espiritual. E aquele que beber dessa água em nome de Jesus, receba uma onda de luz, uma fonte de alegria, de fé e de bênção necessárias para o seu dia a dia. Que Deus nos abençoe. Em gratidão, para terminar esse texto, esse assunto tão gostoso, eu vou falar uma parte de uma oração que é atribuída a São Francisco de Assis, mas não é aquela que nós conhecemos. Mas eu vou deixar aí uma centelhinha de curiosidade para vocês dar uma pesquisadinha nessa linda oração. Perdimos-te, grande artífice da verdade. Aqui estamos, nesta casa,
de todo o teu coração, como servos penitentes em busca da perfeição, e em queremos encontrar os meios que nos fogem da razão. Pedimos-te, Senhor, a paz, mas que ela não nos venha com a preguiça. Pedimos-te, Senhor, a luz, mas não permita que ela nos leve a cruzar os braços nos confortos da claridade. Pedimos-te, Senhor, que nos ajude a perdoar sem nos afastar daqueles que por vezes nos ofenderam. Jesus amado, Jesus querido, pedimos-te tua companhia permanente. Todavia, ajuda-nos a acompanhar os deserdados, os órfãos, os atormentados, os viciados, os criminosos, os famintos da tua luz, porque sabemos que sem este convívio de nada nos vale pedir-te o que almejamos. Senhor Jesus, Maria Santíssima, seja a nossa luz, para que o amor brilhe dentro de nós e que possamos, com a lei de igualdade, tornar em nós a lei da nossa evolução. Abençoa nossos familiares, a humanidade inteira, os pássaros, os peixes, os animais e a terra em que vivemos. Só pode ser de São Francisco, né, gente? Que assim seja. Grata, gratíssima por sua atenção. Desejo à alma querida que me assiste, que me ouve, muita saúde. Espero que os pequenos comentários aqui realizados façam você se inspirar no Divino Mestre. Pense nas palavras que outro dia eu recebi pela internet, pelo WhatsApp, na verdade, do celular. Toda vírgula muda uma frase, mas toda atitude muda a sua história. Que a lei da evolução se faça dentro do seu coração, pois compete-nos buscar a posição de superioridade que Jesus nos oferece, a fim de que nós façamos hoje desiguais da personalidade que ostentávamos ontem. Por favor, meus amigos, meus lindinhos e minhas lindinhas, continuem a se cuidar e até breve, se Deus nos permitir. Uma saudação franciscana de paz e de bem para todos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos guie. Até uma próxima.